Fala pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem por aí. Aqui nós seguimos aí nos pensamentos, nesse mergulho íntimo, né? E hoje eu não cheguei do pedal, o pedal foi ontem, me trouxe muitas coisas a pensar. Nunca tinha tido uma sensação assim de desgaste tão grande. Foi algo intenso e que quando a gente está em momentos de provação, a gente é levado ao extremo a pensar em coisas. E ontem eu fiquei pensando muito sobre o que me levava a realizar esse sonho, né? O que me levava a realizar esse desafio. E eu olhando para tudo isso, foi minha própria história. A minha história me levou ontem para realizar isso. E por muito tempo, a gente falando de histórias, eu validava muito mais as histórias dos outros do que as minhas próprias histórias. Então, eu passava muito mais tempo admirando as outras pessoas, enaltecendo as outras pessoas e esquecendo a minha história. Hoje, talvez a maior finalidade que eu esteja aqui falando com você é justamente para que você acredite na sua história. A sua história não vai ser melhor, mas nem a pior do que nenhuma outra pessoa. E que às vezes a gente tem a idealização de alguns pontos de sucesso e que às vezes a gente não tem os valores para esse sucesso. O que as pessoas chegaram, o que as pessoas passam, né? E que muitas vezes a gente não vê a história que está por trás. E muitas vezes uma grande história de sucesso nem sempre está regada com valores. Então, nós temos que validar a nossa própria história. Às vezes, você se depara com pessoas que nos inspiram. Essas pessoas servem para que nós possamos nos encorajar e olhar para a nossa história. Por isso, sempre a gente vai ter pessoas a quais admirar, né? Mas a gente não pode esquecer e deixar de nos admirar, né? Então, eu acredito que a gente tem que olhar muito lá para dentro, ver a nossa história, ver de onde a gente começou, o que a gente fez, o que a gente produziu, porque muitas vezes a gente não olha para nós mesmos, a gente só olha para fora e a gente vê pessoas realizando e que muitas vezes a gente vai olhar para essa pessoa e ela só está se validando a própria história. Então o meu convite a você, assim como eu venho fazendo, é olhar e validar a nossa história. Eu venho validando muito a minha história e que me traz forças hoje para dividir com vocês. A gente não passa um momento tão bom, né? Mas que também nos traz muito aprendizado, sabe? Nos faz olhar para trás. Se eu não tivesse começado a fazer esse vídeo, eu não estaria conversando com tantos amigos. Então, até lembro que talvez eu perdi a oportunidade de estar conversando com muitas outras pessoas, mas o momento é esse, sabe? Eu comecei a me validar e o resultado começou a vir. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu não preciso aparecer nada para ninguém. Eu só preciso acreditar em mim mesmo e que o bem está feito apenas para mim, sabe? Às vezes a nossa história vai inspirar muitas outras pessoas e que a gente fica guardando, ou senão a gente quer impressionar alguma outra pessoa e a gente não é verdadeiro. Então, nós temos que ser verdadeiros com a pessoa que somos, sabe? A gente tem que reconhecer, a gente tem que validar as pessoas que somos. Porque senão, as pessoas vão passar pela nossa vida e nós não vamos ser verdadeiros, sabe? Então, a gente vai ser lembrado por aquilo que a gente não é. Então, verdadeiramente, eu trago para você: reconheça a sua história, assim como eu estou reconhecendo a minha. Tá combinado? Um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e valide a sua história. O momento é agora. Tá joia? Fiquem com Deus.